Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando mais uma semana, mais um dia que se inicia. Já se iniciou algumas horas, né? Mas estamos aqui, em nome de Jesus. Enquanto isso, vamos esperando o pessoal entrar, né? Aguardando aí o pessoal chegar. Vão chegando, vão ficando à vontade, sejam bem-vindos em nome de Jesus. A casa é de vocês, né? Sintam-se à vontade. Glória a Deus. Enquanto isso, vamos ouvir meu louvor, né? Bem alegre para começar o dia. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Fique à vontade. Não pense que o pastor foi arrebatado. Eu estou por aqui. Você já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Você já agradeceu a Deus por tudo que Ele fez, pelo final de semana, pelo alimento que você ganhou, que você recebeu, que você pôde comer? Vamos agradecer ao Senhor. Gratidão é a palavra-chave. Aleluia. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Seja bem-vinda, Eni Caetano. Seja bem-vinda a minha esposa, Eunice Kinderman. Seja bem-vinda. Por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou, isto é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. Glória a Deus. Aleluias. Meu grande amigo Alexandre Angélico, um abraço. Seja bem-vindo, meu irmão. Aleluias. Deus não nos abandona no deserto. Que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Seja bem-vinda, Renata Rocha. Aleluia. A paz do Senhor, bom dia. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra. Aleluia. Marcelo Godoy, seja bem-vindo. Amique Jaboque, Mel, seja bem-vinda. Bom dia. Glórias a Deus. Aleluia. Seja louvado o Senhor. Agradeça. Tire uma palavra de gratidão ao Senhor pelo ar que você respira, pela tua vida. Se você tem hoje o que comer, é porque Deus te abençoou. Então agradeça a Deus por tudo aquilo que você tem, por tudo aquilo que você é. Agradeça a Deus porque um dia Ele te amou de uma tal maneira que deu o bem mais precioso que Ele tinha, seu filho, para que você pudesse ser filho de Deus, filha de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus.
um Deus zeloso, que cuida daquilo que é dele. Nós somos do Senhor. Graça e paz, pastor Paulo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Nasa Moraes, seja bem-vindo em nome de Jesus. Aleluias. Ao vivo é assim mesmo. São tantas emoções. Glória a Deus. Vamos dar continuidade aqui. E esse final de semana, como é que foi o teu final de semana, né? Esse final de semana, graças a Deus, eu vi meu filho, vi minha nora, né? Fiquei muito feliz com toda a família, né? Meus 3 filhos estavam comigo esse final de semana. Eu sou um cara muito apegado aos filhos, né? Então eu fico muito feliz quando eu estou com meus 3 filhos, né? A minha nora, que é minha filha por adoção, né? E foi bênção, né? Ontem nós logo pela manhã tivemos o culto, né? Virtual, mas tivemos o culto, assistimos uma palavra abençoada. E o pastor Paulo, ele hoje de manhã cedo, eu acabei de ler no Facebook, ele escreveu algo bem interessante sobre a atitude dos pastores que estão procurando pastorear os seus rebanhos, né? E esse tipo de palavra vem para edificar a nossa fé, edificar o nosso ânimo, né? Saber que o nosso trabalho não tem sido vão, como dizia Paulo, se me falha a memória, que o nosso trabalho não é vão no Senhor, né? Mas muitas vezes nós esperamos uma palavra de amor, uma palavra de carinho, de incentivo, e nós não temos, né? E eu louvo a Deus pela vida do pastor Paulo, que logo de manhã cedo você abre o Facebook, está lá uma palavra de ânimo sobre esse trabalho que tem sido feito virtualmente pelos pastores, não só do ministério, mas de uma forma geral. Ontem à noite, por exemplo, eu peguei o celular, estava vendo e estava a live lá da Bispa Cida, que é uma amiga nossa, né? E ela fazendo culto, ministrando a palavra. Depois nós fomos na live da Bispa Valéria, que é uma outra grande amiga nossa, né? Então, os pastores têm procurado desenvolver sistemas e métodos para quê? Para pastorear o rebanho, mesmo que não seja pessoalmente, né? Por causa dessa situação toda que nós estamos vivendo, mas virtualmente estar próximo da sua ovelha, aconselhar, trazer o alimento para que essa ovelha possa comer nesse momento de dificuldade, né? Distanciamento, né? Francisco Raimundo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Elisângela Carneiro, né? Maria Auxiliadora, Dorinha, seja bem-vinda em nome de Jesus. Então esse momento é um momento de crise, um momento de dificuldade, um momento de nós pararmos, né? E refletirmos um pouco na nossa vida com Deus, né? Porque no nosso cotidiano, quando as coisas estão tudo normais, né? Estão acontecendo normalmente, o dia está correndo, trabalho, estudo e passeios e tudo mais, nós pouco temos tido contato com Deus, né? Nós pouco temos buscado a presença do Senhor, orado, lido a palavra, né? Então acho que até por isso Deus nos deu essa condição de nós termos uma paralisação tão drástica para que nós pudéssemos rever todas as situações. E eu espero em nome de Jesus mesmo, que depois que acabar essa crise, né, essa pandemia, nós possamos ver um povo diferenciado, um povo avivado, um povo cheio da graça e do Espírito Santo, né? Muitas vezes nós pensamos que o avivamento é falar em línguas, pular, saltar e coisa que valha, né? Mas o avivamento ele começa através do quebrantar do coração, do arrependimento. Todo grande avivamento na história, ele foi precedido por um grande quebrantamento do coração dos homens e mulheres de Deus e uma busca maior de Deus, né? Uma busca maior de conhecer a palavra, de ler a palavra, de buscar a presença do Senhor, né? E esse é o verdadeiro avivamento. Quando o próprio Espírito é reavivado dentro de nós, ele habita dentro de nós. Mas você já reparou uma coisa? Nós muitas vezes habitamos uma casa com uma família, mas geralmente quando nós reunimos na sala, o que nós vemos? Os filhos com o celular, a esposa com o celular, o marido com o celular, cada um no seu universo. E não interagem, não conversam, não participam. Isso acontece aqui em casa também, né? Às vezes nós sentamos à mesa para comer e nossas filhas estão lá no celular,
fone de ouvido, num universo totalmente paralelo, né? Então que nós possamos aproveitar esse tempo para aprender a reavaliar as coisas, aprender a reviver em coletividade, com a nossa própria família, né? E que nós possamos tirar boas lições desse momento tão difícil, né? Eu oro para que Deus possa verdadeiramente visitar a tua vida, visitar as pessoas que estão nesse isolamento, né? Eu estava conversando agora com a minha irmã pelo WhatsApp, e nós temos uma tia, a minha tia Lourdes, e ela está muito triste, muito depressiva, né? Pelo isolamento, é uma senhora de idade. Então é muito complicado, esse momento tem sido difícil para muitas pessoas, né? Então que Deus tenha misericórdia, que essas pessoas consigam vencer a depressão, vencer o isolamento, né? E que essa situação possa ser abreviada, né? Que Deus possa agir no nosso meio para que isso seja abreviado em nome de Jesus, para que nós possamos retomar as nossas atividades, para que nós possamos voltar a trabalhar, voltar a estudar, voltar principalmente a congregar. Meu Deus do céu, como eu estou sentindo falta disso. Eu não sei como uma pessoa pode falar e pregar contra a igreja, contra a comunhão do corpo, né? É complicado. Eu sei que em toda igreja tem as pessoas que não são agradáveis, pessoas difíceis, mas também tem as pessoas agradáveis e que nós conseguimos, né? Trabalhar com isso, né? Então a igreja é composta de pessoas difíceis. Você também é uma pessoa difícil. Não adianta você botar a culpa no outro, porque você também é uma pessoa difícil. Oi, Raquel Kizirian, minha grande amiga de tantos anos, longa data. Está no trabalho, mas está assistindo. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Então que nós possamos sentir o desejo de voltar a ter comunhão com o povo, ter comunhão com o nosso irmão, com a nossa irmã, né? Aí você chega, e eu sou um cara que gosta de abraçar, gosta de beijar. Aí você chega para cumprimentar a pessoa, você não sabe se oferece a mão, se a pessoa vai ser recíproca ou não, né? Ontem eu encontrei uma amiga, uma irmã, né? E eu fui cumprimentá-la, falei, e aí, tá pegando na mão? Ela saiu de trás do balcão e veio me dar um abraço. Nossa, eu fiquei muito feliz. Então eu particularmente estou sentindo muita falta de abraço, de beijo, esse tipo de coisa, né? Porque eu gosto de toque, de sentir a pessoa, né? O virtual é necessário nesse momento, mas nada substitui você sentar, tomar um café, conversar, né? Olhos nos olhos. Isso logo logo vai voltar, amém? Então vamos lá, vamos refletir na palavra. E hoje eu quero falar sobre algo bem interessante, né? Eu convido a você, se você puder, abrir a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, não, primeiro. Agora eu estou confuso, pera aí, gente. Não, é no segundo livro de Crônicas, é isso mesmo. Ao vivo é assim mesmo, e eu sou assim mesmo. Então não se espante, não. Segundo livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 7 a 12. Vamos repetir. Segundo livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 7 ao versículo 12. Se você olhar direitinho, você vai ver que eu estou ficando vermelho. Vamos lá. Segundo livro de Crônicas 1, 7 ao 12, que diz assim. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe, pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus, tu usaste de grande beneficência com meu pai. A mim me fizestes rei no seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi, meu pai. Porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante esse povo. Porque quem poderia julgar esse teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão, porquanto houve isso no teu coração e não pediste riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimentos te são dados, e te darei riquezas, e fazenda, e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças por essa manhã, por esse dia, ó Pai. Te damos graças por esse texto tão maravilhoso. E que nesses momentos que nós estamos refletindo, ó Pai, possamos verdadeiramente
entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, ó Pai. Usa-me então somente como instrumento teu e abençoa cada uma das pessoas que estarão assistindo, que estarão ouvindo essa palavra, que seja rema verdadeiramente, palavra viva e ativa do teu Espírito na vida do teu filho e da tua filha. Deus, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E depois de estar todo enrolado, vamos desenrolar o manto, né, como dizem por aí. Esse texto é muito interessante, como a Bíblia toda é maravilhosa, mas tem textos que nos chamam a atenção, porque tem uma mensagem diferenciada. E esse texto, Davi havia morrido, Salomão assumiu o reino, né, sobre o povo de Deus, sobre Israel, né, ainda não havia sido dividida a nação em dois, né, então ele estava reinando sobre as 12 tribos. E certamente Salomão, como rei, já como príncipe, filho de Davi, ele via o que seu pai passava, né? As perseguições, os problemas, as dificuldades que Davi passou, né? E ele já tinha uma vivência, porque ele acompanhava seu pai, ele via como funcionavam as coisas, né? De uma certa forma, eu creio que Davi deu um jeito de preparar Salomão para aquilo que Deus tinha preparado para ele como rei, né? Então ele já tinha alguma experiência, ele já tinha visto como é que era cuidar daquele povo, né? Era muito difícil. Às vezes você cuida de 2, 3 pessoas, já é difícil, imagina milhares de pessoas debaixo dos seus cuidados, né? E de repente nesse momento, né, Salomão assumiu o reinado, né? E Deus chega para ele e faz uma pergunta: pede-me o que quiseres. Agora imagine você, se hoje Deus descesse dos céus e chegasse a nós e fizesse essa pergunta: o que nós pediríamos? O que nós estaríamos colocando diante de Deus como necessidade, como desejo, né? Porque muitas vezes nós temos pessoas que nos perturbam, nos aborrecem, e nós queremos nos livrar dessa situação. Muitas vezes nós temos uma dificuldade financeira que muitos estão passando nesse momento. Muitos têm um problema de saúde. São inúmeras as dificuldades que nos acercam todos os dias da nossa vida. A gente nasce e começa a ter problemas e morre com problemas. O problema de hoje vai ser resolvido, mas após esse problema vai vir outro problema, outra dificuldade, outra situação. A pessoa que hoje muitas vezes nos persegue, nos causa algum dano, vai passar essa situação, vai ser resolvida, daqui a pouco vai ter outro problema, outra pessoa que vai trazer um aborrecimento. Então as situações são cíclicas, elas vão se alterando, vão mudando, né? E sempre a nossa vida vai ser assim. Existem momentos de trégua, momentos de paz, mas sempre nós somos assolados por situações. E se Deus, nesse momento, chegasse para você e falasse: o que você quer? Pede qualquer coisa, eu te dou. E Salomão, ele parou um pouquinho, ele viu a importância daquilo que Deus deu, né, a condição que Deus deu para ele. E Salomão parou e começou a pensar, ele começou a refletir: o que eu posso pedir? Salomão naquele momento podia pedir a destruição de todos os seus inimigos. Preste bem atenção nisso. Então ele poderia colocar os reis que estavam trazendo prejuízo para Israel, batalhando, pelejando contra Israel, trazendo transtornos para Israel. Se Salomão tivesse pedido a morte dos seus inimigos, Deus daria a ele isso. Só que no seu lugar seriam levantados novos reis. E esses novos reis seriam novamente inimigos de Israel. Se ele tivesse pedido riqueza, né, o que adianta você ter riqueza e estar sitiado por inúmeras nações tentando te destruir, impedindo o comércio, impedindo a entrada de bens, né, de alimento? Quando você sitiava a cidade, você fazia um cerco em volta da cidade, então ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Ninguém podia sair para vender, né, e ninguém podia sair para comprar. Ninguém podia trazer os mantimentos, então a cidade ficava cercada e havia fome. Então não adiantava ter riqueza. Salomão naquele momento ele foi sábio até pedir o que ele queria. Ele falou: Senhor,
Eu preciso de sabedoria para cuidar do seu povo. Eu preciso de sabedoria para cuidar desse tão numeroso povo que o Senhor entregou nas minhas mãos. E Deus se agradou daquele pedido de Salomão. E deu, além de sabedoria, deu conhecimento e deu riquezas. E deu paz. Então Salomão soube pedir a Deus aquilo que era necessário. Para quê? Para poder gerenciar aquilo que estava ao seu redor. E nós muitas vezes estamos pedindo coisas que não vão resolver a situação e não vão nos trazer aquilo que nós tanto desejamos e almejamos. Então nós temos que aprender a pedir a Deus sabedoria até nas nossas escolhas, nos nossos pedidos. Eu conheço tanta gente, principalmente mulheres, né? Não é preconceito, não, mas preste atenção nisso. Eu conheço nesses anos de pastorário, eu fui ungido pastor em 2001, né? Então são 19 anos de pastorário praticamente, em outubro eu completo 19 anos de pastorário. E nesse inteirinho eu vi muitas mulheres chegando para mim falando assim: pastor, eu quero que meu marido se converta. Que meu marido é ímpio, meu marido bebe, meu marido faz isso, meu marido faz aquilo, né? Aí Deus vai e converte o coração desse homem, e esse homem vai para a igreja. Aí ele começa a ter uma postura diferenciada como servo de Deus, ele começa a não fazer mais muitas coisas daquilo que a mulher gostava. Porque geralmente o marido que não é crente, que é ímpio, assim como o marido que é crente também, né? Vamos colocar tudo na mesma panela. Ele tem seus lados bons e lado ruim. Aí aquele marido passa a se dedicar a Deus, passa a se entregar ao Senhor, passa a se entregar à obra de Deus, à palavra, e começa a mudar suas posturas em algumas coisas. Aí essa mulher chega para mim e fala assim: pastor, mas eu preferi meu marido como antes. Falei: mas irmão, você não orou para que ele se convertesse? Agora não sai da igreja, não me leva para passear, não faz... Então as pessoas muitas vezes pedem as coisas sem analisar o que estão pedindo, as consequências. Como eu falo, carro zero é muito bom. Eu nunca tive o carro zero. Tive carro seminovo, mas nunca tive o carro zero. É muito bom. Mas em volta do carro zero tem muitas coisas que envolvem. Você tem que ter dinheiro para o seguro, que é caro. Você tem que lembrar que um carro zero IPVA é muito mais caro, né? Às vezes você passa, você só para pagar o IPVA de um carrinho com 10 anos aí, você quer um carro zero, deve triplicar o valor do IPVA. Então nós muitas vezes nós temos um desejo no nosso coração, mas pedimos mal. Nós não somos sábios nem no que pedir para Deus. Nós pedimos coisas e não vão trazer aquilo que nós desejamos muitas vezes. Em Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Então nós pedimos e pedimos mal e não recebemos. Por quê? Porque nós pedimos para gastar conosco mesmo. Nós queremos... e o que esse texto quer dizer? Muitas vezes a pessoa pede algo para si, mas não é porque tem necessidade, ou porque precisa, ou porque quer. Mas é para mostrar para o outro que é melhor que ele. Tem um grande pastor amigo meu, que uma vez eu estava andando com meu golzinho, 96, quadradinho, era bonitinho, né? Aí eu orei a Deus e falei: Deus, eu quero trocar de carro. E peguei um Corsa sedã, né? Era um pouquinho mais novo, mas era carro velho também, né? Aí eu cheguei na casa desse grande amigo meu e ele falou o seguinte: agora o senhor está com um carro de pastor. E eu falei para ele: mas como assim carro de pastor? Não, esse carro é melhor, não sei o que. Eu falei: pastor, o meu mestre nem um jumentinho tinha. Para entrar em Jerusalém, teve que pedir um jumentinho emprestado, né? Então, se eu tenho o carro, eu vou fazer a obra de Deus, vou viver, vou caminhar, né? Na época do jornal, eu conheci um pastor, e ele começou a anunciar lá no jornal, e ele falou assim: pastor, estou orando a Deus para Deus me dar um carro. E a resposta que ele me deu da minha afirmação, presta atenção, foi uma lição. E eu virei para ele e falei: é para fazer a obra, né, pastor? Ele falou: não, a obra eu faço com carro, sem carro, faço a pé, a obra eu faço. Eu quero um carro para mim mesmo, para poder me deslocar, sair com a família, tá.
Naquele momento eu parei e refleti, falei, é verdade, você não precisa de um carro para fazer a obra. Você não precisa de um carro para realizar a obra de Deus. Facilita e muito. Nossa, um carro é um bem de consumo fantástico, porque te ajuda tanto no seu dia a dia, com a sua família, com a obra. Então o carro é uma coisa maravilhosa, uma ferramenta maravilhosa. Mas o ministério não pode estar atrelado a um carro. Tem um grande amigo meu, o apóstolo Célio, né? Ele não tem carro. E se você vê o que ele faz em relação à obra de Deus, em relação aos cultos que ele vai, ele não rejeita convite. Ele pega o ônibus, vai, em várias situações ele foi para uma igreja, né? Ele me contou uma vez que foi para uma igreja e era um lugar bem distante, não me lembro onde era. Estava ele, a esposa, as filhas que eram pequenas. E acabou o culto, né? E a pessoa ficou enrolando, o pastor saiu e tudo mais. Ele pensou que eles iam dar uma carona para ele até um determinado lugar, né? E acabou que o pastor saiu e não voltou e tudo mais. Daí a irmã falou, pastor, apóstolo, o senhor tem que correr porque o último ônibus sai a tal hora. Ele chegou e o ônibus não tinha mais. Aí ele teve que andar a pé não sei quantos quilômetros, isso ele contou, né? Eu falei, meu Deus do céu, que falta de responsabilidade, né? Então ele, a esposa dele, carregando as filhas que eram pequenas, e tiveram que caminhar quilômetros até conseguir chegar a um lugar onde eles puderam pegar um ônibus e ir. Hoje em dia é mais fácil porque tem Uber, né? Mas há pouco tempo atrás não era assim. Então a obra não tem dependência de carro. A obra não pode ter dependência nem de igreja. Não estou dizendo que a igreja não é necessária. Eu acabei de falar agora na abertura que eu estou sentindo uma saudade louca de cultuar, de congregar, de estar com os meus irmãos. Mas eu não posso dizer, não, só vou fazer a obra lá na igreja. Para, gente, aí a obra tem que ser feita, as coisas têm que ser realizadas. Então muitas vezes nós pedimos as coisas para o nosso próprio deleite, para mostrar para os outros que o meu carro é melhor, que a minha roupa é melhor, que o que eu tenho é melhor. E isso Deus não agrada o coração de Deus. Eu lembro que há muitos anos atrás um irmão da igreja estava pedindo um carro, né? Que estava pedindo para montar um negócio. Ele montou o negócio e comprou um carro importado na época, né? Um Honda Accord. E ele, antes de ter o carro, né? Amém, olha só. Estamos com os nossos sobrinhos lá em Minas Gerais, Belo Horizonte, assistindo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, Diego. Meirinha, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Aí o que aconteceu? Ele chegou e antes de receber o carro, ele falou: Deus, se o Senhor me der um carro, eu vou fazer a tua obra, eu vou ajudar. É aquele papo todo que a gente sabe, né? Minha tia Lourdes chegou. Seja bem-vinda, tia, em nome de Jesus. Então ele pegou e ele falava isso. Quando Deus abençoou e ele prosperou, ele conseguiu conquistar a loja de som dele, aquela coisa toda, né? E ele pegou esse carro. Aí eu cheguei para ele, tinha uma irmã que morava a 400 metros da casa dele, mais ou menos, né? E não tinha nada a ver com o meu caminho, né? Eu teria que sair fora do meu caminho quilômetros, né? Acabava o culto, eu chegava para ele e falei: não dá para você levar a irmã até a casa dela, uma senhora, né, de idade? Ele falou: não, pastor, não dá porque vai sair fora do meu caminho. Eu falei: como assim fora do teu caminho, rapaz? Da tua casa até a casa dela são 400 metros. Não custa nada você levar. Não posso porque vai sair fora do meu caminho, não sei o que, pastor, desculpa. Aí eu pegava o meu carro, saía fora do meu trajeto, levava a irmã até em casa, voltava e vinha embora para casa. Eu saía. Eu acho que nessa brincadeira eu andava mais ou menos uns 5 quilômetros mais, só para deixar a irmã e voltar para o meu caminho, né? O que aconteceu? Esse irmão, ele perdeu a loja, ele perdeu o carro, perdeu tudo. Ah, mas Deus castiga. Não é questão de castigar ou não castigar. Ninguém faz voto de tolo com Deus. Então nós muitas vezes falamos essas coisas na emoção e achamos que vamos enganar a Deus. A Bíblia fala que de Deus ninguém zomba. Então nós temos que buscar sabedoria até no que nós temos que pedir, no que nós queremos pedir. Porque senão esse texto de Tiago vai acontecer.
Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar com vossos próprios deleites. A inveja é um pecado. Nós temos muitas vezes inveja do irmão que tem um carro melhor, que tem uma condição melhor, tem uma casa melhor. Gente, para. Você não tem que desejar o que o outro tem. Eu acho que o apóstolo Paulo fala, tendo que comer, tendo que beber, tendo com que vestir, né? Tendo onde dormir, sejam a Deus gratos. A gratidão move a mão de Deus na sua vida. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada. Então, se nós não temos sabedoria, devemos pedir a Deus sabedoria. Peça ao Senhor, Ele tem liberalidade, Ele abençoa, Ele dá, Ele cuida, Ele tem sido tão bom para com a minha vida. Se eu te contar minha história de vida, meu caminhar, eu olho para trás e falo, Deus tem sido muito bom para mim. Deus tem sido maravilhoso na minha vida. Então nós temos que buscar de Deus sabedoria para agirmos de uma forma que nós possamos realmente alcançar um coração sábio, possamos agradar o coração de Deus. Porque se nós aborrecermos o coração de Deus, de nada receberemos dele. Nem a vida eterna nós teremos. Porque para recebermos a vida eterna, necessitamos aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Esse é o primeiro passo, mas depois tem os passos sequentes. Os passos seguintes, ou seja, você vai ter que andar na palavra, buscar o Senhor, ter uma vida santa, procurar a presença de Deus, e aí você alcança a eternidade. E se você não tiver sabedoria, você vai escolher errado. Você vai escolher muitas vezes caminhos que vão te levar para longe do Senhor. E não é isso que Ele quer que você se aproxime dEle. Quer que você tenha uma vida de intimidade com Ele. Quer que você faça um altar de adoração. Um lugar para que Ele possa se encontrar contigo. Ué, mas Deus não é onipotente, onipresente, onisciente? O Deus que está em todo lugar, Deus detentor de todo poder, Deus que sabe tudo, sim. Mas Ele quer que você prepare um lugar. E esse lugar especial é para você. Porque Deus está em todo lugar. A oração é você chamar Deus para sentar junto com você no sofá e trocar uma ideia. Conversar com Ele. Vem cá, Jesus, senta aqui comigo, vamos conversar. Intimidade. Então nós temos que pedir a Deus, porque Ele dá liberalmente a sabedoria. E se nós somos sábios, nós conseguiremos conquistar, nós conseguiremos avançar. Muitas situações que eu vi, uns túneis negros, eu orava a Deus, Senhor, me mostra a sua luz, porque eu possa sair do buraco aqui desse túnel. As situações mais negras da minha vida, eu não pedi, Deus, me tira desse buraco. Porque eu sabia que eu poderia sair daquele buraco com a força de Deus. E eu falava, Senhor, me mostra a sua luz no fim do túnel para eu saber em que direção eu caminho. E eu levantava e continuava caminhando e saía daquela situação. Deus abençoava, Deus guardava, Deus sustentava, Deus supria. E Deus não te deixou abandonado, Deus não nos deixa abandonar no meio do deserto. Ele é um Deus supridor, um Deus que cuida da nossa vida. No Evangelho de Mateus, capítulo 21, Mateus 21, 18 a 22, diz assim: e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito com a figueira, mas até a esse monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, e assim será feito. E tudo que pedires na oração crendo, o recebereis. Amém? Então, além de você ter sabedoria, você tem que ter fé. Eu lembro de uma história que contaram, né? Então uma mulher foi num culto e de repente... ah, pastor, mas que preconceito, só mulher, tá bom, vou pôr um homem. Vocês vão falar que sou machista.
Aí o homem foi no culto e assistiu o culto e o texto pregado foi esse da montanha, né? Daí tinha uma montanha no fundo da casa dele. E ele abriu a porta, né? Ele chegou em casa cheio de fé, né? Aí ele abriu a porta, olhou para o monte e falou: monte, em nome de Jesus, sai daqui! Fechou a porta e foi dormir. No dia seguinte ele abriu a porta, olhou lá e falou assim: eu sabia que o monte não ia sair, né? Então ele não tinha nem fé para acreditar naquilo que ele estava dizendo. Então ele já colocou, né, no seu coração que não ia acontecer. E muitas vezes nós somos assim. Nós buscamos sabedoria, Deus nos dá sabedoria, mas nós não cremos. Nós temos que crer. Se Deus vai fazer ou não, nós temos que crer. Quando você vai orar por uma pessoa enferma, você tem que crer que Deus tem o poder de curar essa pessoa. Mas pastor, e se ele não curar? Deus define o que ele vai fazer, mas a nossa fé tem que ser movida nesse sentido. Eu tenho que orar crendo, porque Deus é poderoso para curar. Agora se eu vou lá, a pessoa está com HIV em fase terminal, está com câncer em fase terminal, e eu for orar, e eu não crer que Deus é poderoso para curar, para que eu estou orando? Estou jogando a palavra fora. Eu já presenciei tantos milagres nesses anos de vida, que Deus operou, que Deus fez, coisas que deixaram médicos confusos, pessoas sendo curadas de HIV em estado avançado. Nós falamos que Deus é o médico dos médicos, mas muitas vezes nós não acreditamos na nossa palavra. Nós vamos ao médico, né, com suspeita de alguma coisa, já no nosso coração a gente já começa a sofrer com antecipação. Há alguns anos atrás eu comecei a ter dores muito fortes no meu estômago. Muito fortes mesmo. E já bateu, né? O pastor Walter, que foi meu pastor por 16 anos, ele falava o seguinte: você não pode impedir que o pássaro voe sobre sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. E aquilo me marcou, essa frase me marcou. E aí o que acontece? Começou a doer, mas era muito forte a dor. E já veio na minha cabeça: será que eu estou com câncer? E aquilo acabou de entrar, é testificação. A Cláudia acabou de entrar, a missionária Cláudia. Seja bem-vinda, Cláudia. Pastor Edson também. E aí começou a bater na minha cabeça aquele pensamento: não, para. Nada vai acontecer na minha vida se não for a vontade de Deus, se não for a permissão de Deus. Então, para. E comecei a não incutir aquilo na minha cabeça, né? Eu não quis aquele negócio na minha cabeça. Aí peguei com muita dificuldade, fui lá, peguei uma guia para marcar o exame de endoscopia. A missionária Cláudia me ajudou nessa questão na época, né? Por isso que eu falei de testificação. Ela é da saúde do Taboão da Serra. Aí fiz a endoscopia, eu estava com uma pangastrite, que não é uma coisa boa. Mas não é um câncer. Concorda? E se eu tivesse incutido aquilo na minha cabeça? E se eu tivesse plantado aquilo? Eu tive que agir com fé. Falei: não, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da tua vida, Deus está no controle. Por mais que pareça que as coisas estão desordenadas, Deus está no controle. Então nós temos que crer, nós temos que buscar de Deus sabedoria e crer no Senhor, que Ele é poderoso para realizar. E o último texto. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15 diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Sabedoria até para pedir. Fé para realizar o impossível. Então que nessa manhã nós possamos aprender isso. Temos que buscar de Deus sabedoria e temos que ter fé no Deus que nós dizemos que servimos. Eu costumo dizer o seguinte: se Deus falar, atravessa no meio desse tiroteio, eu não posso questionar, mas Deus, está tendo um tiroteio. Se Deus falou para mim, e eu tenho certeza que é a voz de Deus, você tem que ter ouvidos para ouvir, reconhecer a voz de Deus. Nada vai me acontecer. Agora, se Deus não falar nada, eu não vou me atirar no meio de um monte de bala perdida. Isso é sabedoria. Se Deus falar para você, vai e fala, abra a tua boca e deixa Deus te usar.
Quantas vezes nós não falamos do amor de Deus, não falamos da palavra para a pessoa morre e não tem oportunidade de salvação. Isso vai ser cobrado, nós somos como atalaias. Nós temos a palavra, nós temos a trombeta e temos que tocar, Jesus está voltando. E nós temos que falar a tempo e fora de tempo. Quantas sementes eu semeei no passado e com o passar dos anos fiquei sabendo que a pessoa tinha se convertido. Tem um texto que diz, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então nós temos que entender isso. A nossa função é fazer aquilo que Deus tem colocado. Buscar sabedoria e ter fé. Crer verdadeiramente no Deus que nós servimos. Crer verdadeiramente naquilo que nós falamos. E vai passar o carro do gás agora, pastor. Pastor, hoje é o gás, tá? Hoje não é maracujá, não. Aqui é terrível. Então nós temos que buscar sabedoria de Deus e buscar fé. Crer verdadeiramente no Deus que nós servimos. Amém? Então vamos orar? Senhor, nós te damos graças por esse momento, por essa manhã, Senhor, onde nós podemos refletir um pouquinho na Tua palavra, meditar um pouquinho, Senhor, que Tu possas abençoar poderosamente a vida do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Dá-nos sabedoria, Senhor, dá-nos discernimento, ó Pai, dá-nos fé, para que possamos caminhar, Senhor, nesse mundo, Senhor, honrando o Teu nome, ó Pai. E que quando orarmos, quando pedirmos, seja segundo a Tua vontade, ó Pai, que é boa, agradável e perfeita, Senhor. Deus, eu te peço em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, a viver nessa terra, Senhor, de uma maneira soberana, Senhor, vivendo a Tua palavra, o Teu Evangelho, Senhor. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, e te pedimos, livra-nos de toda soberba, ó Pai, de toda arrogância, de toda prepotência, ó Pai. Senhor, eu te peço por essa vida, Senhor, que tem, Senhor, tido sentimentos ruins em relação a isso, ó Pai, querendo bênçãos, querendo coisas, bem, Senhor, para mostrar para os outros o que é melhor, ó Pai. Converte esse coração, muda esse pensamento, Senhor. Porque se nós temos carro, nós somos teus, ó Pai. Se nós não temos carros, nós somos teus, ó Pai. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, também Tu és Deus, ó Pai. Como diz aquela música. E nós queremos te agradecer por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Porque o mais importante o Senhor já fez. O Senhor entregou o Teu Filho para a nossa salvação. Por isso nós te agradecemos por tudo, ó Pai. E te pedimos, cuida da nossa vida como o Senhor tem feito até agora, Pai. Deus, é como Teu servo ministro, abençoa a vida do Teu filho e da Tua filha, ó Pai. Eu quero repreender agora todo espírito de suicídio, todo espírito de morte, ó Pai. Todo espírito de depressão, ó Pai. Toda síndrome do pânico, ó Pai. Todo esse sentimento do isolamento, ó Pai. Que tem trazido, Senhor, sentimentos negativos e ruins na vida do Teu filho, ó Pai. Eu repreendo agora em nome de Jesus, ó Pai. Cessa agora, Senhor, todo esse falar do inimigo nessa mente, ó Pai. Que essa mente seja blindada agora pelo Teu poder, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Guarda, Senhor, a vida do Teu filho. Guarda a vida da Tua filha, ó Pai. Que nesses dias, Senhor, de isolamento, eles possam saber que estão sozinhos, mas não estão sós. Porque o Senhor está com eles, ó Pai. Deus, nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Não atende o telefone nessa hora. Então vamos aos avisos rapidinho. Seminário de Escatologia, nós estamos continuando, né? Daqui a pouquinho vai estar lá no YouTube, né? No canal de YouTube. Então você vai lá, assiste. Se você não pegou os anteriores, estão salvos lá. Então você pode assistir todos, né? Melhor assistir em sequência. Se quiser assistir o de hoje e depois voltar para os demais também, porque são termos correlatos, mas cada um é individual, né? Então tá lá o Seminário de Escatologia, nosso canal do YouTube, vamos lá pro cartazinho, né? YouTube, Oficial MERGE, Missão Evangélica Jaboque, ok? Então entra lá no nosso canal do YouTube, se inscreva, clica no sininho, porque toda vez que tiver um material novo, você vai ser avisado, você vai ser avisada, ok? Quarta-feira nós teremos o nosso culto, às 19h30, o culto virtual, nesse canal do YouTube, e eu vou fazer um convite muito especial para você. Quarta-feira é nosso aniversário de casamento, meu e da minha esposa. Óbvio, não sou casado com você, né? Então eu e a pastora Eunice, nós estaremos completando 25 anos de casado na quarta-feira. Nós tivemos que dar um tempo com relação à cerimônia de bodas, que o pastor João Maurício, que é um grande amigo nosso, pastor que fez o nosso casamento, e ele vai realizar essa cerimônia, mas eu não sei quando, porque a pandemia gerou essa condição de não ter aglomerações. Então nós não sabemos quando vai acontecer. Vai acontecer, mas não sei quando.
Então na quarta-feira, eu já tinha conversado com o pastor Paulo vai orar e nos abençoar a nossa vida. E a minha esposa está ansiosa para usar a aliança nova, ele vai abençoar a aliança. Então eu quero te convidar, assista ao culto, porque eu não sei em que determinado momento do culto vai ter a bênção no nosso casamento e vai ter a bênção das alianças. Então eu quero convidar você é meu convidado especial, você é minha convidada especial. Quarta-feira, 19h30, no canal do YouTube, Oficial Mergem, vai ser a transmissão do culto ao vivo. E dentro do culto vai ter um período que o pastor vai abençoar a mim e a minha esposa, pelos nossos 25 anos de casado. Bodas de prata. E depois disso, bodas de ouro que nos espere. São tantas emoções. Ok? Então quarta-feira, 19h30, nós temos culto. E domingo, às 10h30 da manhã. Nós não estamos mais tendo culto online às 18h30. Assim que voltarem os cultos presenciais, vai voltar tudo ao normal. Quarta, sexta, domingo de manhã, domingo à tarde. Ok? Beleza? Último aviso. Se você puder contribuir com alimentos e produtos de higiene pessoal, escova de dente, pasta de dente, sabonete, esse tipo de coisa, né? A nossa igreja está fazendo trabalho social e suprindo necessidade de famílias carentes, né? Então, se você puder abençoar, vai ser uma semeadura na tua vida. Deus vai abençoar a tua despensa. Porque Deus não deixa desamparado aquele que semeia. Então, se você puder contribuir com 1 quilo de alimento, açúcar, sal, mas não manda só sal também, né? Geralmente quando a gente fala isso, o pessoal faz vale de sal. Só manda sal, que é o mais barato, né? Arroz, feijão, óleo, esses gêneros de primeira necessidade e que não são perecíveis. Então vou deixar com você o WhatsApp da igreja, que também está no YouTube, né? Tem lá no cabeçalho. Se você não conseguir anotar, vai lá e anota. O WhatsApp é 97968 9007. Vou repetir. 97968 9007. Ok? Então que Deus te abençoe grandemente. Agora o meu amigo pastor Edson Ramos vai começar uma live daqui a pouco, né? E eu vou estar juntinho com ele, em nome de Jesus. Tá bom? Então, meu amado, minha amada, fique com Deus, que seja uma semana de bênção, de vitória, de paz, de prosperidade sobre a tua vida. Que Deus entre com uma providência na tua vida. E se você precisa de uma ajuda, se você precisa de um mantimento, entre em contato comigo, entre em contato pelo WhatsApp da igreja, e nós vamos procurar te ajudar, ok? Um beijo no teu coração, fique com Deus e até amanhã, se Deus permitir. Tchau!